Cara, sobre a morte do Moise Mojene, o congolês que foi assassinado, né, no Rio de Janeiro. Difícil de dizer qualquer coisa sobre aquelas cenas que foram exibidas, né? Terrível, terrível. Tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Mas aqui eu queria deixar só uma nota, né? Uma nota de uma tristeza muito grande por ver cenas como essa, né? Eu vi agora há pouquinho as cenas, né? Não tinha visto ainda. É muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo. A que ponto pode chegar os seres humanos, né? Há muita coisa para ser dita sobre isso, né? Em primeiro lugar, sobre a barbárie humana mesmo, né? Sobre a barbárie humana. Como que é possível que seres humanos façam isso, né, com uma outra pessoa após alguém ter sido já agredido, espancado e já mostrar-se ali totalmente impossível de oferecer qualquer tipo de resistência, risco, seja lá qual for, e continuar sendo massacrado, torturado, asfixiado, espancado, até que finalmente morre, né? Quer dizer, como é que pode os seres humanos serem assim, né? Como é que é possível isso? E isso nos leva a uma das reflexões importantes, que é sobre a sociedade, sobre a necessidade de haver sanção, coação, leis, penas, né? Então, quando eu vejo coisas assim, quando eu vejo cenas como essa, eu fico impressionado, né, em pensar que de fato o ser humano vive numa barbárie, né? Uma barbárie se não houver regras, né? Se não houver algum tipo de regramento e até punição, né? Então me impressiona que alguns falem em uma sociedade, sei lá, mais libertária, de autorregulação, abolicionismo penal, essas coisas, né? Bom, eu não sei, isso tudo para mim me parece muito utópico. Outro aspecto é que isso foi praticado, essa ação violenta, contra alguém justamente, né, daquelas pessoas que na sociedade está numa posição muito desfavorável. Um imigrante, talvez um refugiado, vindo de países ali desfavorecidos também, e a gente sabe como que existe um preconceito, né? Uma xenofobia muitas vezes, mas essencialmente um preconceito em tratar certos tipos de seres humanos como se fossem subespécies da raça humana, né? Então aí o imigrante, neste caso, o pobre, também neste caso, o homem negro, neste caso também. Então é difícil, mas essa é uma reflexão que tem que ser enfrentada, né? O quanto de um ato violento como esse tem a ver com as condições de ser a vítima um sujeito desfavorecido nesta sociedade de hierarquia social, né? de classes. Então, muitas vezes, coisas bárbaras como essas são praticadas também movidas por um sentimento de ódio, ou ódio implícito, né? Por um sentimento de um preconceito, né, racial, e contra o estrangeiro, e contra o negro, e contra a classe social, contra os mais pobres, os mais desfavorecidos. Então é impressionante como a violência se dá com toda a sua vazão justamente contra essas pessoas, né, que fazem parte já de um grupo marginalizado numa sociedade. E aí isso é um ponto que tem que ser enfrentado, né? Nós vimos cenas aí muito terríveis e elas vêm acontecendo diversas vezes, isso não é uma novidade. Elas acontecem nas nossas periferias, nas comunidades, mas também nas periferias e comunidades de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, em que o negro, o pobre, aquele que é desfavorecido, sofre também na pele uma série de violências que vêm muitas vezes do Estado e muitas vezes de pessoas, né, da sociedade civil, né?
E aí todo um ódio que se manifesta em violência muitas vezes contra esta classe, né? Contra este grupo da sociedade. Então, claro que não dá para fazer julgamentos, né? Prévios, enfim, mas enfim, a gente faz juízos de valores das coisas que a gente vê. E cenas como essa remetem, obviamente, a preconceito, a divisão de classes e também a segregação racial, né? O que é uma coisa também muito terrível na espécie humana, né? Mas tem que ser enfrentada essa reflexão. Eu fiz e falei, né, em alguns vídeos aqui que fiz sobre o caso George Floyd, que é um caso emblemático também, assim como muitos outros que acontecem, só que nesse caso perpetrado pelo Estado, né? E neste caso que estamos assistindo agora, é uma violência que vem da própria sociedade civil, né? Independentemente dos motivos pelos quais aconteceu o desentendimento ali, né? Isso é uma outra questão, mas a violência reiterada e exacerbada, né, sobre um indivíduo, como a gente viu assim, é de se pensar o quanto disso não está motivado por esses sentimentos de ódio ou uma percepção de que um determinado indivíduo faz parte de uma subespécie da raça humana e, portanto, pode ser tratado da maneira como foi tratado ali, com asfixia, com pauladas, com revezamento de torturadores, enfim. E tudo isso, né, ali no âmbito público, né, acontecendo ali em público. Então, é uma coisa assim degradante. No caso de George Floyd, que eu abordei em alguns outros vídeos aqui, isso veio do Estado, mas a reflexão é muito parecida, né? Como que a violência encontra o corpo de algumas determinadas pessoas de maneira muito mais forte, de maneira muito mais contumaz, né? E, por fim, o último aspecto aqui é o aspecto jurídico, né? Agora tem-se aí uma busca, né? E vai começar um embate jurídico em relação a esse tema tão sensível. Eu já li em algumas reportagens aqui, aqueles que cometeram o crime já falando em não intenção, né? Que não havia intenção de matar, enfim, alguma coisa assim, né? E o embate vai ser todo esse mesmo, né? Vai ser todo esse. Bom, a gente sabe que o crime de homicídio, ele existe as modalidades, né? O homicídio doloso, o homicídio culposo, e existe ainda o dolo eventual, né? Quer dizer, o que estão dizendo? Deixa eu explicar isso de maneira bem simples. O que estão dizendo aí os agressores é que, olha, eu não tive a intenção de matar ninguém, não era essa a minha intenção. Então isso é importante do ponto de vista jurídico e isso certamente é a instrução da defesa, porque quando você retira o elemento da intenção, não havendo a intenção de chegar àquele resultado morte, o que pretende a defesa é descaracterizar o homicídio. Agora, o que o Código Penal, né, a nossa lei penal prevê, é também uma modalidade de dolo eventual. Né? O que é o dolo eventual? É quando você não tem, né, essa intenção de realizar um determinado resultado, no caso, esse resultado morte, mas tudo que você faz, toda a ação que é praticada, é de se pressupor que vai levar, ou corre-se o risco de levar, obviamente, aquele resultado morte, né? Então, alguém que age dessa maneira, independentemente, né, de dizer assim, olha, eu não tinha a intenção de matar, por exemplo, mas tudo que você fez era de risco de morte, né? Então, ora, se eu espanco uma pessoa com pelo menos 30 pauladas, como foi visto ali, né, nessas imagens, quando asfixio alguém, né, e pratico uma violência de tal magnitude, o resultado morte é alguma coisa que está no horizonte previsível. Então a pessoa que age assim, ela assume o risco de produzir aquele resultado, ainda que esta não tenha sido a intenção inicial, né? Então, trocando em miúdos, quando aqueles homens se dirigem para lá, pode até ser que não tivessem essa intenção, mas as práticas que realizaram certamente caracteriza aí o risco de morte, né? O que sem dúvida leva ao dolo eventual. Provavelmente vai se caminhar para uma avaliação de um homicídio qualificado, né?
porque há tortura envolvida, há motivo fútil, há métodos como asfixia, e tudo isso está também na modalidade qualificada, né, de homicídio qualificado, e aí isso causa um aumento da pena, porque torna o crime mais bárbaro, né? Enfim, mais reprovável, por causa da forma como ele foi praticado, por causa de estar a vítima numa situação indefesa, por estar pelos métodos que foram utilizados, enfim, tudo isso, né? Bom, é isso, essa é a nota que eu gostaria de deixar aqui, uma nota triste. Realmente lamento ver coisas como essa e me faz pensar que a gente não evolui mesmo como uma sociedade. Bom, deixe aí os seus comentários, o que vocês pensam disso. Até mais, nos vemos em outros vídeos. Tchau, tchau.